Pois é, sim. Na filosofia, de modo especial na filosofia clássica, né, de Aristóteles, São Tomás, existe um negócio que chama universal. O que é um universal? É quando quando fala algo, a gente engloba pessoas, de forma que a gente não consegue visualizar o rosto de cada um. Então, por exemplo, torcida do Flamengo. É um universal. O povo de São José, não é? Você, quando eu falo isso, você não consegue ver cada carinha, cada um deles. Isso se chama universal. A nossa inteligência ela é capaz de enxergar de modo individual, mas limitado. Então eu conheço fulano, conheço ciclano, conheço isso aqui, mas eu não consigo enxergar cada um. Então se recorre a esse universal. Deus, como ele é a inteligência, ele consegue tanto uma coisa quanto outra. Só que quando ele se volta para nós, quando ele derrama a sua bênção, a sua salvação, ele nos olha de modo individual, de modo como pessoa, apesar de os escritos e a fala às vezes estarem de modo universal. No final da segunda leitura foi dito assim, cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Olha agora, Jesus, foi entregue por causa dos nossos pecados, ou seja, do pecado da humanidade toda, e foi ressuscitado para a nossa justificação. Mas como que Deus consegue ler esse texto? E como que no céu nós vamos entender esse texto? Jesus, foi entregue por causa do Enéas. E foi ressuscitado para a justificação do Enéas. Ele te vê como pessoa. Uma das táticas do inimigo nos dias de hoje é nos tratar como um anônimo diante de Deus. A gente já vai sendo educado nisso, assim, pela sala de aula, assim, não sei se agora, mas antigamente você era um número, no quartel você é um número, no CPF seu você é um número, no RG você é um número, você é uma estatística, e nisso tudo a gente vai tirando a característica de ser pessoa. E aí vem as dificuldades da vida. E o demônio então começa a nos tentar e dizendo, Deus não está nem aí para você, você é só mais um. Tanta coisa para Deus se preocupar, Ele vai preocupar com você. A gente acabou de ver na segunda leitura. Ele morreu por mim, pela minha pessoa, para dar a vida eterna para a minha pessoa. Então, tem algo que o demônio quer fazer com que a gente se esqueça, e o evangelho de hoje vem mostrar que é o contrário. Jesus nos vê. Você é visto por Ele. Você não é um anônimo. Ele te vê, Ele te viu antes de ser concebido, na ideia dele, na hora que ele te concebeu, ele vê a sua história, vê o seu presente, vê o seu futuro, ele vê você. E justamente porque ele vê você do jeito que você está, não é do jeito que você tem que ficar, do jeito que você está hoje, ele te ama e se preocupa com você. O Evangelho, Jesus está passando então, como se fosse um tipo de mercado. Nesse mercado havia a troca de dinheiro, de moeda, o câmbio, havia os impostos, e o Império Romano vira e mexe e tirava alguém do meio do povo para cobrar imposto para ele. Então, para os judeus, essa pessoa era um traíra.
que ele pegava o dinheiro do povo e dava para Roma e ficava com um lucro grande. Então, era o traíra. Então, era alguém que era totalmente desprezado, que ninguém se importava da parte da religião judaica. Quando esses cobradores de impostos se sentam, no fundo eles estavam pensando assim, ó, já que ninguém liga para mim, eu vou me preocupar eu comigo mesmo. No meio daquela confusão, no meio daquela monte de gente, Jesus vê Mateus. Ele vê Mateus. Ele vê, e aqui o texto dá a entender que os olhares se cruzaram. E há uma ordem, há um chamado, segue-me. Pensa só você. Se fosse você nessa historinha, você está lá sentado na coletoria de impostos, sendo desprezado, ninguém dá bola para você, ninguém quer sua amizade. E de repente chega um estranho que olha para você, ele é um estranho, olha para você e diz assim, segue-me. Se você tem prudência, você não segue, não é? Você não sabe quem é. O que fez Mateus levantar e deixar a coletoria de impostos? Que o olhar de Jesus não foi um olhar só de zoião assim. Foi um enxergar quem ele é. O olhar de Jesus foi capaz de enxergar a essência de Mateus. Quem é o Mateus? Houve um impacto desse olhar de Mateus. Todos os apóstolos passaram por isso. Ninguém deixa a rede, o barco, do nada. Pedro, quando nega Jesus, o olhar de Jesus atravessa a alma de Pedro. E aquilo, ao mesmo tempo que machuca o coração de Pedro, porque ele sabe que errou, ele se lembra das palavras, ainda hoje me negarás, mas ao mesmo tempo, aquilo que salva ele, porque não foi um olhar, eu disse para você que você ia cair, não foi um olhar condenando. Esse olhar de Cristo, esse enxergar de Cristo, é sempre um olhar de misericórdia. O Papa Francisco escolheu esse lema como Papa a partir desse texto. É uma palavra, um jeito em latim que não tem nem tradução, que é como se Jesus, mais ou menos fosse assim, olhando para Mateus, foi misericordiando, como um ato contínuo. Não é teve misericórdia no passado, foi misericordiando, foi tendo misericórdia, Então é um olhar que atravessa a alma. Quem tem esse olhar, quem entender esse olhar, muda de vida. Só que para isso a gente precisa entender que ele nos vê. Mateus se levanta e deixa a mesinha da coletoria de impostos, que é um sinal de segurança. Ele estava com dinheiro, ele estava seguro naquilo, e de repente ele cai no desconhecido de Deus. Segue-me. Veja, tem que ter sido um olhar que buscou a alma. Há um teólogo que era muito amigo de João Paulo II, chama von Balthasar. Vai dizer assim que aonde Jesus passava havia um impacto da beleza de Cristo. Uma beleza física que estava nas profecias do Antigo Testamento, independente se é loiro, negro, ruivo, a gente não sabe, mas a profecia dizia que ele seria o mais belo dos filhos dos homens, o mais belo dos homens. Então havia uma beleza física de Cristo, mas havia uma beleza muito maior, a divindade que ele trazia. Então pensa só, a hora que se ele olhar para você e enxergar você, uma fala dele vai na sua medula, vai no fundo do seu coração e você treme as pernas.
Então, sempre numa vocação lá atrás ou agora, houve um dia que Jesus passou na nossa vida, eu como padre, e me viu. E eu me vi visto por Jesus e segui. Jesus te vê quando ninguém te vê. Há dias em que você passa invisível. Você entra numa sala e ninguém nota a sua ausência. Você sai de uma sala e ninguém nota a sua ausência. Você fala e sua voz desaparece no ruído. Há meses que ninguém realmente pergunta como você está. Não aquele tudo bem de praxe. Mas, de fato, uma pergunta: como é que você está? De forma que, quando vem essa pergunta real, a gente nem sabe como responder. Por muitas vezes você se pensa transparente. E talvez essa invisibilidade tenha começado muito antes, já quando criança. Você aprendeu que o seu sentimento não importava, que o seu desejo era inconveniente e que sua presença, por muitas vezes, era tolerada. Ah, sai daqui. Ah, para de falar bobeira. Ah, você não sabe de nada. Ah, não sei o quê. E por muitas vezes que você deu opinião, falou algo, ficou no vácuo. Ninguém te viu. Mas Jesus te vê. Quando todos os holofotes estão apagados, quando você está na escuridão da madrugada, sozinho com os seus pensamentos, Ele te vê. Não há instante que Jesus não nos vê. Como o padre falou, o demônio quer fazer com que a gente se ache um anônimo ou um esquecido de Deus. E essa visão não é casual, não é de relance. É aquele ver que a Bíblia chama de conhecer. Conhecer na Bíblia significa intimidade, ter intimidade. Quando alguém casava com uma mulher, falava: fulano conheceu ciclano, teve intimidade com ela. Esse olhar de Jesus para Mateus é um olhar que vai na alma dele, um olhar de intimidade. Então Jesus te vê, te conhece de modo íntimo. Um ver que é também presença, atenção e reconhecimento absoluto. Mateus estava ali esquecido pelos seus, condenado pela comunidade. E Jesus o viu. Não como um número, mas como um homem cujo nome importava para ele. Jesus veio para salvar a todos. Cada ovelha Ele vai buscar. A misericórdia de Jesus começa aqui, então. Ele não deixa você ser invisível. É mentira do diabo. Para de conversar com essa história de que Deus se esqueceu de mim, Deus não olha para mim. Se Deus se esquecesse de você, gente, você, ou eu, ou você nem teria, as pessoas nem teriam noção, você não existiria, e as pessoas nem teriam noção que um dia você existiu. Existe uma filosofia também de São Tomás, na teologia, um modo de sustentar que Deus tem, sustentar a coisa, que chama presença de imensidade. Se Deus esquecer de alguma coisa, esquecesse de algo, essa coisa deixava de existir para sempre. Deus não esquece de você, Ele te vê. Ele o tira do esquecimento diante das pessoas. E Ele diz: seu rosto importa para mim, sua respiração está sendo notada, sua existência não é acidental, você não está vivo de paraquedas, caiu de paraquedas. Ele quis você. Tem um filme antigo assim, dos anos 50, preto e branco, que chama Da Vida Nada Se Leva. Ele tem uma crise dessa ansiedade, desse saber, de pensar que
ele não serve para nada. E aí aparece um anjo para ele e mostra para ele o que seria o mundo sem ele. Ele vê, por exemplo, que o irmão dele, que ele salvou quando criança, teria morrido naquele dia. A gente não percebe que Deus quis a nossa vida para que a gente faça algo que é próprio nosso. Você foi querido por Deus, por exemplo, para ser o pai dessa família. E viver bem, e viver visto por Deus. Não é assim, se eu não existisse, tanto faz. Não, Ele quis você. Ele vê você. E Ele te capacita para que você produza a verdadeira missão naquilo que você foi chamado. Ele te vê. E isso é suficiente para Jesus. E quando você é visto dessa forma, quando descobre que há alguém cuja atenção nunca abandonou, você recebe a primeira lição da misericórdia. Você é importante para Ele. Meus irmãos, o que o Padre sempre fala, se você entender isso, você vai ser santo. Se você entender que Deus não precisa da gente, mas Ele quis nos amar, você vai ser santo. Você vai olhar a sua miséria e vai ver que Ele, por misericórdia, te deu a vida, te deu a graça, te deu a fé. E aí você pensa assim, o que eu posso retribuir para Deus? O que eu posso fazer diante de entender que eu sou visto por Deus? O que eu posso fazer para retribuir que eu sou amado por Deus? O que eu posso fazer? Literalmente nada. Mas aí eu penso assim, mas se Ele me deu tanto, então eu tenho que retribuir isso com amor. E aí, por consequência, eu vou parando de pecar. O pecado deixa de ser, como as pessoas pensam, como ponto positivo e ponto negativo. Você não quer pecar porque você olha para Ele e vê que esse olhar te atravessa a alma. E você é amado por Ele. E você não quer contrariar esse olhar. Muda, a sua perspectiva muda se você entender que você é importante para Ele. Por quê? Porque Ele te ama. É de graça. Ninguém fez nada para merecer. Não é porque São Francisco foi quem foi que Deus o amou. Deus o amou antes. Não é porque Mateus se levantou e seguiu Jesus que Jesus o amou. Não, Jesus o amou antes. Antes, quando ele estava lá na baderna. Jesus te vê além de rótulos que você mesmo carrega. Nós somos doidos para colocar rótulos nas pessoas. Porque é mais fácil de manipular. É mais fácil de etiquetar. Na Bíblia, dar nome a algo significa ter poder sobre aquilo. Então, quando você pega no Gênesis, você vê que Adão vai dando nome aos animais, ou seja, ele tem poder de nomeá-los. Quando o pai ou a mãe dá um nome ao filho, aquilo também é um poder, está dando um poder que vem de Deus de nomeá-los. Você nomeia, fulano, vem aqui, fulano, vai para lá, é nomeável, você tem um poder sobre aquilo. Muito bem, quem veio no curso essa semana viu que o nome de Deus, por isso que é um enigma indecifrável. Mas veja que por muitas vezes a gente não conhece o nome da pessoa ou conhece a pessoa, mas não sabe quem ela é. Então o que a gente faz? Rótulo. Esse aqui é soberbo. Esse aqui é promíscuo. Esse aqui é um bêbado. Esse aqui é mentiroso, esse aqui é bravo, esse aqui... Porque é um jeito da gente manipular.
E por muitas vezes, a gente mesmo se rotula ou assume o rótulo que as pessoas dão. Palavra tem poder, gente. Toma cuidado que você fala para o seu filho, para sua filha. Amanhã ou depois, ela encarou aquilo como que ela é a partir do rótulo que você deu. Talvez seja o rótulo que você tenha. Esse aí é o fracassado da família. Esse aí é aquele que nunca conseguiu nada, que nunca construiu nada, que nunca vai terminar nada. Talvez a sua família olhe você assim. Esse aí é o problemático. Esse aí é o viciado. Essa é a divorciada. Essa é aquela que traiu. Esse é aquele que não presta. De forma que, tristemente, muitas vezes a gente assume esse rótulo. E a gente pensa assim, então que se dane. Se eu já estou com o rótulo mesmo. Esse rótulo foi colado em você por pessoas, por muitas vezes, que importavam. Seus pais, professores, amigos, ou você mesmo, na igreja. Esse padre é teologia da libertação. Esse padre é conservador. Esse é rótulo, gente. Esse é rótulo. Eu não sou um padre conservador, eu sou o padre Enéas. Eu não sou padre libertador, eu sou padre Enéas, sou uma pessoa. Mas aí porque usa batina ou não usa batina, a gente vai lá e carimba. E você carrega esse rótulo como se fosse a sua identidade, mas você não é isso. Quando você se apresenta, e aquele rótulo é o que fala primeiro. Então, por exemplo, você chega na igreja, chega numa pastoral, vai trabalhar numa pastoral, alguém fala no ouvido do outro. Toma cuidado que essa mulher é problemática. Quando você entra no recinto, em pessoas já o reconhecem. Não você, mas aquilo que disseram sobre você. Aí é pior ainda. Não é? Aquilo que disseram sobre você. Conheça as pessoas, em vez de ficar ouvindo de orelhada. É a pior parte, e a pior parte é que você começou a acreditar nisso, e você se torna esse rótulo. Veja, Jesus precisa quebrar, porque você não é esse rótulo. Às vezes, por trás desse rótulo, tem uma criança traumatizada. É uma defesa, por muitas vezes. Jesus precisa quebrar isso. Ele precisa te ver como você é. Jesus o vê além do rótulo. Ele não vê o cobrador de impostos. Ele vê Mateus. Ele não vê o pecador. Ele vê o homem que sofre, que deseja mais e que pode ser resgatado. A história de Mateus nos diz que ele tinha um nome, uma identidade anterior àquele trabalho maldito. O que levou Mateus a ter esse serviço? Ninguém sabe. Jesus sabe. A gente olha para Mateus, por exemplo, se a gente está no tempo dele, e rotula. É um cobrador de imposto. Mas vai saber se ele tinha uma família para sustentar, sobrou isso aí, ou foi desprezado, teve, bullying lá já desde criança, como o padre falou. Já estou ferrado mesmo. Jesus restaura a sua identidade. Ele olha através da profissão desonesta, através da reputação manchada, e encontra Mateus. E encontra você. Ele olha a sua história e entende o que te levou a fazer certas coisas. Entender não significa que ele concorde, mas ele entende. Isso é misericórdia. A gente olha para o rótulo. É uma vagabunda. Ele olha a história daquela mulher.
A misericórdia de Jesus é o retirar o rótulo que nos sufoca e reconhecer a pessoa viva, amada debaixo dela. Quando você percebe que Jesus o vê dessa forma, você é livre. Você é livre. Se você entender isso também, você é livre. Você não é o rótulo que colocaram em você. Você não é. Mas toma cuidado, para você mesmo não vestir esse rótulo. Lá nas Crônicas de Nárnia tem uma história lá que o menininho, ele vira um dragão e aí ninguém consegue perfurar e chegar no coração dele. Aí vai Aslan, o leão, que é um sinal de Cristo, e com a sua unha perfura aquela casca e abre, e ali tem um coração. É isso que Jesus faz. Porque você descobre que nunca foi aquilo que disseram de você. Você é muito mais. Você sempre foi mais do que o seu rótulo. Você é filho de Deus. E você é amado por Jesus. Essa camisa que você tem que vestir. Portanto, Jesus também te vê na sua vergonha. Algo que você fez que nunca contou para ninguém. Muitas vezes na confissão as pessoas vêm e falam: padre, eu vou contar um pecado que eu nunca contei para ninguém. Há um momento da sua vida que quando lembra, você sente o calor da vergonha daquele ato. Você traiu alguém, você falhou, você cedeu a um desejo que jurava que não ia ceder mais. Você mentiu para ficar bem. Você feriu quem você amava. E essa vergonha ficou. Não como um remorso que passa, um arrependimento, mas aquele peso constante de saber que você sabe quem realmente é e quando ninguém está olhando. A vergonha é tão intensa que você construiu muros para que ninguém chegue perto o suficiente para descobrir. Por muitas vezes você sorri em público e morre no privado. Uma das coisas que acontece quando a gente peca, Santa Teresa fala isso. Quando a gente vai pecar, o demônio tira a vergonha. Papa João Paulo II, na Teologia do Corpo, fala que existe uma vergonha boa que nos protege, mas existe uma vergonha que nos acusa. Então o que ele fala? Santa Teresa fala que há uma vergonha que quando a gente peca, o demônio tira a vergonha, mas na hora de confessar, ele coloca toda a vergonha. Uma das causas que as pessoas não se aproximam da confissão é justamente isso. E ficam com aquela história: eu confesso direto com Deus. No fundo é a vergonha de chegar ali diante do confessionário e falar: eu fiz tal coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí a pessoa vive nessa casca, vive na banquinha dele, só que em vez de olhar para Jesus que está passando, ele olha para a banquinha. Sabe quando a professora fala assim: vou chamar alguém na lousa? Aí todo mundo faz assim. Se cruzar o olhar, você sabe que é você, não é? Então, por essas coisas, em vez de deixar que Jesus cure, a gente abaixa a cabeça e vive nessa vergonha. E aí dá um monte de desculpa. Não acredito na confissão. O padre é pecador também. Isso, aquilo, outro. Um monte de desculpa, mas no fundo é a vergonha de chegar e falar: eu menti, eu roubei, eu adulterei. Mas Jesus vê o que está por trás da sua vergonha. Não dá para esconder dele, gente. E ele não vira o rosto, ele não tem nojo de você. Ele não te condena, não sei, sai daqui, seu capetinha. Aquilo que o padre falou.
ele não concorda, mas ele vai olhar para você com esse olhar de misericórdia. Ele vê as situações, as circunstâncias que muitas vezes a gente não vê. Pode ver que quando vai confessar, às vezes o padre tem que perguntar algumas circunstâncias. Mas por que você ficou com raiva? Por que você fofocou? Por que você tem que, sem entrar em detalhes, às vezes, né, cabulosos, mas às vezes você tem que perceber as circunstâncias. Deus já percebe as circunstâncias. Por exemplo, a pessoa chega, para você entender: padre, faltei da missa domingo. Tá bom, mas faltou por quê? Faltei porque eu estava doente. Tá bom, então não é pecado. A circunstância. Estava doente. Estava cuidando de alguém doente. Aí você está liberado de vir na missa. Mas veja, faltei por preguiça. É outra circunstância. Agora Jesus já bate e já sabe a circunstância de tudo. Então não adianta ficar querendo se esconder ou esconder essa vergonha de Jesus. Ele não vira o rosto, ele não tem nojo. Ele morreu por isso. Ele não diz: quando você se arrepender eu falo com você. A gente é assim, né? Jesus não. Jesus o vê na sua miséria, na sua humilhação, na realidade nua de quem você é. E aqui está o milagre da misericórdia. Jesus não tem nojo da gente. Ele nos ama do jeito que a gente está. Ele não quer que a gente fique assim, mas Ele nos ama do jeito que você está hoje, nessa noite. Ou no pior dia da sua vida, naquilo que você estava mais distante dEle, Ele te ama. Não há condenação em seus olhos. Aqui o padre acabou de falar sobre Pedro. Se o olhar de Jesus, na hora que Pedro negou, fosse um olhar de: eu te disse, eu falei para você que você ia me negar, Pedro teria se matado. O que dói em Pedro, e ao mesmo tempo o que salva ele, é esse olhar de misericórdia. Pedro tem uma meditação que é assim: Pedro, quando ele cruza esse olhar com Jesus, aquilo dói na sua alma. Ele viu que ele vacilou, que ele falou groselha: eu morro pelo Senhor, tal coisa. Mas na hora que apertou, né? Só que ao mesmo tempo, nesse chorar a noite toda, como o texto diz, ele lembra um dia que ele perguntou para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Jesus responde para ele: 70 vezes 7. Então Pedro faz a conta. Se eu neguei 3 vezes, ia para perdoar 70 vezes 7, então ele vai me perdoar. E voltou. Era só Judas ter feito isso também, gente. Era só Judas ter feito isso também. Senhor, está aqui a minha vergonha, está aqui a minha miséria. Fui eu que entreguei você. Jesus ia falar: vem para cá. Há apenas compaixão, aquela que conhece o seu pecado e não te abandona por causa dele. Jesus entrou na casa de Mateus sem hesitação, sem purificação prévia, sem comportamento de alguém que está fazendo caridade para que se torne digno. Ah, padre, eu não sou digno de servir na igreja, de ler, de ser ministro, de... Quem é digno, gente? Você acha que eu sou digno de ser padre? Você acha que o Papa é digno de ser Papa? Ninguém é digno. É bondade dele. Se ele te olhou, vem participar da misericórdia. Não fica com falsa humildade, que é o pior tipo de orgulho que tem. Eu não sou digno. Ninguém é digno, mas é a bondade dele. A misericórdia não vem depois da confissão, vem durante a vergonha. Na confissão é a ação da misericórdia. Mas para que você venha até a confissão, a vergonhinha tem que bater. O filho pródigo tem que pensar: eu estou com vergonha, o que eu vou falar para o meu pai? Então vou chegar lá, vou me humilhar. Ele faz esse caminho de volta. O cara nem, lembra? Trata-me como
a um dos teus escravos. Só que a hora que ele chega lá, ele fala assim: pai, eu pequei contra ti e contra o céu, já não sou digno de ser chamado como teu filho. Na hora que ele vai falar, trata-me como teu escravo, o pai não deixa. O pai não, você é meu filho. Você é meu filho, você é filho dele. Não importa o que você fez, você é filho dele. Chegou sujo, chegou enlameado, mas você é filho dele. Acabou. Então restitui essa dignidade. É descobrir que você pode ser visto na vergonha e não ser rejeitado. Aí eu volto. Para de ter vergonhinha de Deus. Isso é diabólico. Quarto ponto. Jesus te vê na sua solidão, que é uma grande enfermidade do nosso tempo. A solidão é a mesma coisa. Tem uma solidão que é boa, que é necessária para todo mundo, né? Para pôr as ideias em ordem, para silenciar, para com Deus, para ouvir Deus. Mas hoje em dia, esse mundo virtual, essa correria nossa, ela está trazendo uma solidão esquisita, em que você está cercado de gente, mas está sozinho. Você pode estar cercado de pessoas e ainda estar completamente sozinho. A solidão moderna é isso. Você está conectado, mas desconectado. Você está numa multidão, mas isolado. Ninguém realmente conhece o que passa dentro de você. Ninguém sabe a profundidade do vazio que você carrega. Veja que você não consegue pessoas até mesmo para te escutar. Isso demonstra a sua solidão. Você precisa falar certas coisas que estão aqui. Esse falar organiza as suas ideias, cura e traz alívio. Hoje em dia há um meio profissional que ajuda muitas pessoas, que é através da psicologia, por exemplo, ou até mesmo da psiquiatria, mas ajuda a organizar as ideias, a expor, a falar, a dar nome à dor. Mas se você reparar, existe algo maior, que é quando, por exemplo, a pessoa vem e rasga o coração para o padre. Porque se você chegar aí para um amigo seu de comunidade, eu podia desabafar com você? Pode. Aí você chora, as mágoas lá, tal. Aí passa 10 dias, eu podia falar com você de novo? Mas de novo? Aí no terceiro dia, essa pessoa já, tá aí. E aí o que acontece então? Nós como padres, e isso é da vocação nossa, e tem que ser, a gente vira um ouvido vivo. Por quê? As pessoas, por exemplo, viram e mexem, eu queria passar com o padre, né? A turma pensa que vai passar comigo. Pode reparar, e eu vou ter uma palavra assim, tipo de Salomão, assim, sabe? Aquelas frases de caminhão, sabe? Pode reparar, gente, na direção comigo ou com outro padre. 20 minutos, meia hora, é a pessoa falando. Eu só vou falar, Deus te abençoe. Por que é tão importante isso? Porque na hora que alguém te escuta, você não se vê só. Você vê que tem alguém que está tentando entender essa dor sua, essa solidão sua. Ninguém realmente conhece o que passa dentro de você. E também tem outra coisa, por mais que você se exponha, eu vou tentar ajudar, o psicólogo que seja, mas eu não estou na sua pele. E mesmo às vezes você vindo e fazendo direção, isso aqui, mesmo assim, você pode pensar, mas ainda está esse buraco no meu coração. Por quê? Porque não vai ter uma palavra mágica, gente, que vai... O que o padre sempre fala, sabe? Pensa só, um padre vai num velório de criança. O que é que o padre tem? Qual é a palavra que o padre tem
que pode falar naquele momento que vai consolar aquela família, que vai livrar aquela solidão, aquela dor de ter perdido uma criança, um parente, mas de uma especial uma criança. Qual que é a palavra? Não tem, gente. Mas daí, daqui 10 anos, a mãe não vai lembrar o que eu falei no velório, mas vai lembrar que eu estava lá e que eu abracei ela. Ela não se sentiu só. Tenho falado também. Você está vendo o número de padres em suicídio aumentando, a CNBB está preocupada por causa da solidão do padre. E solidão não é ter esposa. Está cheio de gente casada, homem e mulher, que está nessa solidão. A solidão do padre é quando ele não vê esse apoio, ele não vê aonde descansa. Ele se torna só o lugar de julgamento. Pode ver, gente, pode pesquisar aí. É isso que tem matado os padres. Há uma distância intransponível entre você e os outros, talvez porque você aprendeu que seus sentimentos são inúteis, ou não adianta nada falar para alguém, ou também ninguém me escuta, ou ninguém sabe o que eu estou passando. Por muitas vezes a gente não sabe nem falar. Tem gente que chega na direção e fala, padre, não sei de onde eu começo. Aí o padre fala, começa do começo, Mas Jesus vê a sua solidão. Ele ficou só no Horto das Oliveiras. Olha o sacerdócio de Jesus, no exemplo que o pai está dando. Na hora que ele precisava de um apoio, de uma palavra dos amigos dele, os caras estavam dormindo. E ele lá suando sangue. A misericórdia de Jesus é aquela presença que quebra o isolamento, não através de palavras baratas ou soluções rápidas, mas através de uma comunhão, de saber que você não está só. Ele te vê, ele caminha com você. Quando Jesus sentou à mesa com Mateus, transformou aquela refeição em uma comunidade, não aquela comunidade que exige que você seja perfeito, mas aquela que diz, você pode estar aqui com suas feridas, isso é suficiente para mim. Tem um livro, acho que não foi traduzido em português ainda, chama O Relatório de Brodeck. É uma vila no tempo da Segunda Guerra. E ali, em meio à guerra, há um padre que confessa a turma. E aí esse Brodeck um dia vê que o padre está meio xoxo e vai lá falar com o padre. E aí eles começam a comer, começam a conversar, e aí acho que a hora que bateu o vinho começou a se abrir, né? E aí ele fala, eu estou assim porque eu me vejo como esgoto do mundo, esgoto da vila. Todo mundo que vem joga o seu pior em cima de mim. Eu roubei, eu matei, eu violentei alguém, eu não sei o quê. E aí sai em paz. Mas eu fico com esse BO, sozinho. Aí o brother que fala, tá certo, é difícil, aquilo que o padre acabou de falar, a solidão do padre, mas a resposta do cara é assim, mas você tem Jesus aí na sua casa, então você não está só. Meus irmãos, olha, lá aonde eu passei, na paróquia, sempre pus Santíssimo na casa paroquial. Quando tem que tirar por uma coisa ou outra, sinceramente, parece que a casa está vazia. Parece que falta uma presença ali, de fato é isso. Você não está sozinho. Jesus vê a sua solidão. Você descobre que nunca esteve sozinho, sentado numa guia chorando, caído de bêbado, de droga, acabado de ter se prostituído, de ter se vendido. Você, mulher, acabado de ser usada, daquele tipo assim, acaba logo. Você não está sozinho.
que havia um olhar constante, uma presença diante de você. Jesus te vê na sua rebeldia. Talvez você seja o revoltado. Revoltado com Deus, com a vida, revoltado com você mesmo, não se aceita, não aceita a sua vida, a sua história, a sua família, seu corpo. Você levantou o punho para o céu e gritou: por quê? Ou por que eu? Por que essa enfermidade para mim? E essa rebeldia te queimou por dentro, fazendo Deus ficar distante. Talvez você tenha tentado até por um tempo obedecer, tentado acreditar, mas chegou uma hora que você não aguentou mais e explodiu. Você pensou que tudo era mentira, que não tinha sentido ir na missa ou buscar as coisas de Deus. E agora, talvez você se sinta longe demais para voltar. Que Deus não quer nem saber de você porque você o questionou, porque você duvidou ou porque você recusou. O demônio colocou que essa rebeldia é uma parede entre você e Deus. É mentira. Jesus vê a sua rebeldia. Ele não diz quando você se submeter. Ele vê o grito sincero que você pode ter dado de fome, de dor, de desprezo. Ele vê. A misericórdia na hora do luto, na hora da enfermidade. Por que levou meu filho? Por que eu que estou com essa doença? A misericórdia de Jesus é grande o suficiente para conter a sua raiva. Jesus não é frágil demais para seus questionamentos. Ele é forte, ele não é que nem a gente. Qualquer coisa que o padre fala, a pessoa já fica de beijo. Não vou mais. Jesus é forte. Porque ele te ama tanto que ele vai aguentar até mesmo as suas blasfêmias, as suas injúrias. De novo, não vai concordar. Mas ele te ama, que ele aguenta. Quando, por exemplo, pensa só, uma mãe chama a atenção do filho, da criança, e a criança fala assim: eu não quero mais que você seja minha mãe. A mãe nem dá bola, não é? Nem dá bola, porque ela vai continuar amando a criança. Jesus então não é frágil, ele é forte o suficiente para abraçar a sua rebeldia e transformá-la. Tudo bem. Eu entendo você estar furioso, mas eu estou aqui. Vem para mim. Os fariseus questionavam Jesus e o acusavam. Jesus não os destruiu, os escutou. Ele escuta. Mas toma cuidado para não ser algo blasfemo diante de Deus. Jesus te vê na sua desesperança. Talvez você já esteja tão fundo que nem acreditava mais que existia um lugar mais fundo ainda. Sabe a historinha? Sempre pode piorar. Já virou um jargão na sua boca. Você desceu, e quando pensou que havia chegado no fim, ainda tem mais coisa para descer. E em algum ponto você acreditou, você parou de acreditar que tinha saída. Não tem mais saída para o meu casamento. Não tem mais saída para a minha vida. Para essa situação financeira, para não sei o quê. Não tem mais saída. E você ainda pensou que é realismo. Eu estou analisando os fatos. Você olhou para as pessoas e viu muitas pessoas se decepcionarem. Você esperou e também ficou decepcionado. Deus não respondeu quando você mais precisava. Calma, Ele não respondeu como você queria, mas Ele respondeu. Aquilo que você pediu desesperadamente não chegou. E assim você tirou uma falsa conclusão.
para não doer mais, você tirou a conclusão: não espere mais nada de Deus. Tudo que vier é bônus. Vou vivendo, deixa a vida me levar. É mentira do diabo. Jesus vê a sua desesperança. E aqui está a misericórdia. Jesus não oferece esperança porque você a mereça. Não oferece salvação porque você fez algo certo. Jesus oferece esperança apesar de tudo. Oferece salvação enquanto ainda estamos desesperados. Porque a esperança é justamente isso. Na hora que está afundando, Ele joga uma boia para você se apoiar. Pensa assim, gente. Pensa na sua vida. Na sua vida. Nessa semana. Nesses dias. Você olha para a sua vida e pensa assim: estou com dor. Fulano está doente. Estou sem dinheiro. O mundo está do jeito que está. Tira Jesus da história. Jesus não existe. Você se apega aqui. O que pega para você se apoiar? Que seu casamento vai restaurar, que o seu filho vai se converter, que você vai sair dessa situação. Tira Jesus da história. Acabou a esperança. Ele vê tudo isso e traz esperança para nós. A misericórdia de Jesus, ela é gratuita. Jesus, Ele já crê por você e em você coisas que você nem mesmo acredita que você é capaz de fazer, de realizar. Ele acredita. Aquilo que o padre acabou de falar. O demônio vai contando um monte de mentira e você se vê preso nas armadilhas que você mesmo armou. Mas pergunta para Jesus o que Ele acha de você. Ele acha você o cara. Ele tem sede de você. Jesus te vê com a sua ferida. Talvez você tenha uma ferida que não cicatriza. Talvez seja física, emocional, psíquica, histórica. Aquela perca que nunca superou. Aquele abuso na infância que nunca foi processado. Uma doença que o acompanha. Uma rejeição que definiu sua vida. Um luto que aperta a sua alma. Você aprendeu a viver com dor, como aprende a viver com uma prótese. Você se move, você funciona, mas está sempre algo faltando. E sempre dói. Você carrega essa ferida como se fosse sua culpa. Como se tivesse feito algo para merecer. Como se fosse sinal da sua fraqueza, mas isso é a ideia do Antigo Testamento. O que foi que ele fez para nascer cego, Jesus? Ele ou os pais deles pecaram? Mas para Jesus não é isso, não é nada disso. Mas Jesus o vê na sua ferida. Ele não oferece palavrório de coach barato, tudo vai dar certo, aguenta firme. Jesus se senta como médico para examinar a sua ferida. Eu não vim para curar os sãos, eu vim para curar os que estão doentes. Se ele é o médico, quando você chega no médico, você tem que falar o que está passando para o médico dar o diagnóstico. Você está lá com, com circulação ruim, e aí você fala assim: doutor, não sei, eu estou com uma dor na cabeça, eu estou com tipo refluxo, mas você sabe que é a sua circulação, mas aí você tem vergonha de falar. Que cura que vai ter? Apresente a sua ferida para ele. Ele precisa ver a sua ferida,
Você precisa mostrar a ferida para Ele. Você carrega essa ferida como se fosse a sua culpa. Jesus vê, Ele reconhece quem você é e te ama e tem misericórdia de você. A misericórdia de Jesus é aquela que diz: sua ferida não é por acidente, não é punição, não é sinal de indignidade, é um mistério da salvação na sua vida. Lembra? Quem que pecou? Ele ou o pai dele? Ninguém pecou. Isso aí vai servir para a maior glória do meu Pai. A sua ferida vai servir para a maior glória sua e de Deus. Aqui ou lá em cima. Lá em cima, a sua ferida que você tiver deixado Jesus curar, olhar, transformar, vai ser a sua grande medalha. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: olha o que essa mulher passou com esse marido. E ela está aqui. E o marido dela está aqui. Por causa dela. Olha o que esse pai passou com esse filho drogado. Olha o que essa pessoa passou de enfermidade. A ferida é para a maior glória dele. Não é castigo, não é rejeição. Não é porque você vacilou. A ferida não precisa estar cicatrizada para você ser digno. É um processo que vai cicatrizar. Ou aqui ou lá em cima. Isso depende dele. Você é digno e amado com essa ferida aberta. Como o padre disse, talvez essa ferida nunca feche aqui. Mas tudo bem. Carrega ela com dignidade. Porque Jesus vê a sua ferida. Por último, Jesus te vê como servo fiel. Você cuida de quem ninguém cuida. Você volta para casa cansado e ainda assim ajuda as pessoas. Você deu quanto podia ter guardado. Você ficou quando podia ter ido embora. Há pequenas fidelidades em você, no seu trabalho, mesmo quando não é reconhecido, na família, mesmo quando eles são ingratos, no seu casamento, mesmo quando isso é invisível. Ele te vê. Essas fidelidades não aparecem em nenhum jornal. Ninguém aplaude, ninguém te elogia, ninguém sequer sabe que você fez. Você cumpre a sua palavra quando ninguém está vendo. Ama quando ninguém retorna. Você trabalha na sombra e deixa que os outros colham a colheita. Mas também é uma fidelidade mais profunda ainda. A fidelidade do Espírito. Você ainda reza mesmo quando não sente Deus. Você ainda acredita em algo transcendente, mesmo quando tudo ao seu redor diz que é vazio, é besteira. Você mantém uma viva chama de esperança, mesmo na maior escuridão. Você busca o sentido na verdade, no sagrado, mesmo quando ninguém que você ama está buscando. Essa fidelidade espiritual é aquela que você carrega sozinho no seu quarto, na madrugada, na Eucaristia, na conversa com Deus. É aquela fidelidade que não produz resultados visíveis, que não muda nada externamente, mas que mantém você conectado com Ele. Jesus também vê você que é servo fiel. Ele vê cada ato de amor que você fez sem esperar retorno. Cada vez que você escolheu o caminho difícil porque era o certo. Cada promessa que manteve quando custou. Ele vê a fidelidade pequena, cotidiana, aquela que não é dramática, mas é constante.
Jesus não confunde fidelidade com sucesso. Ele reconhece que servir bem é estar com Ele, presente, confiável, mesmo quando parece que não faz diferença. Mateus, quando se levantou e seguiu Jesus, não se tornou rico, se tornou mais pobre ainda, mas entregou tudo para ganhar tudo. A misericórdia de Jesus vê essa fidelidade nascente em você e a honra. Você tem a certeza disso. O que é honrar pai e mãe? A gente pensa assim, que honrar pai e mãe é simplesmente não discutir com eles, cuidar deles, é isso. Mas há algo muito maior. É quando você faz algo de bom e alguém, por exemplo, fala assim: esse aí não é a filha da fulana? É. Aí a pessoa: nossa, olha que criação dessa família, dessa mulher. Você está honrando o nome dos seus pais. Quando você faz algo de bom, você está honrando o nome do Pai lá em cima. E Deus tem um orgulho santo de você. Esse é meu filho. No céu nós vamos escutar todas as vezes que você fez algo de bom e saiu da boca de Deus: esse é meu filho. E você não vai aguentar sem chorar ouvindo isso da boca de Deus, tendo orgulho de você. Ele diz: eu vi você amando na obscuridade, eu vi você cumprindo o seu dever mesmo sem reconhecimento. Eu vi a lealdade na obediência, no serviço pequeno, escondido, e isso importa para mim. A fidelidade é o solo onde a cidade cresce. Quando você descobre que Jesus vê e honra a sua fidelidade, você deixa de servir para ser visto e passa a servir somente para ser visto por Ele. E aí você vai entender o que é: prefiro a misericórdia do que o sacrifício. Na Idade Média, quando eles iam fazer as igrejas, não era contratado pedreiros, assim, uma construtora melhor, né? Eles faziam na base do mutirão. E há um período da Idade Média, do Gótico, em que as igrejas elas são finas e apontam para o alto. É fina e comprida, para apontar para Deus. Então, levava 100 anos, às vezes, para fazer uma igreja, até mais. E aí, quando eles iam fazer, por exemplo, a frente da igreja, eles enfeitavam ali de desenhos, né? De vitrais, de desenho, tal coisa. E às vezes você pega algumas igrejas dessas e você vê que lá em Simão, bem em Simão da igreja, assim, ó, às vezes tem uma pomba do Espírito Santo, tem o martelo simbolizando a crucificação, tem um símbolo ali simbolizando algo de Cristo, mas que do chão você não consegue ver. A pergunta é: por que fazer isso? Eles não tinham drone para ver? Por que tem que enfeitar lá em Simão? Ninguém vai ver. Qual que era a resposta dos medievais? Deus vê. Deus te vê, meu irmão. Deus te vê. Creio, Deus Pai Todo-Poderoso.